Dia, igreja, bom dia, a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês, amém? Finalmente chegamos na última sessão, né, no culto de encerramento desse período tão maravilhoso, que é o nosso retiro de carnaval. Tempo que o Senhor preparou para que a gente seja fortalecido, edificado na palavra dEle. Queridos, antes de nós partirmos para a palavra, né, o pastor Lelo está ali já preparado para isso. Eu estou bem empolgado para ouvi-lo. Mas enquanto Deus trabalhava aqui conosco, irmãos, Deus fazia uma obra maravilhosa lá com as nossas crianças também. E eles aprenderam o livro de Tiago junto com a gente. E essa manhã eles querem fazer uma apresentação. Eles querem louvar ao Senhor conosco. E eles memorizaram um versículo bíblico e eles querem mostrar para nós. É algo para a gente não esquecer jamais. Então receba de Deus através dos pequeninos.
Queridos, antes ainda da palavra, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração pelos inocentes da guerra que está acontecendo na Europa nesse momento, tá bom? Senhor Jesus, nós queremos levantar a nossa voz, unindo nossos corações, Senhor Deus, em fé diante do Senhor, crendo que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, Deus, que ouve o clamor do Teu povo, Senhor, e que opera maravilhas, Senhor. Nós queremos levantar diante do Senhor os inocentes nesse momento, Senhor, que estão sendo vítimas, Senhor Deus, de interesses políticos, Senhor. E a gente pede que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor os poupe, Senhor, o Senhor os guarde, o Senhor os proteja, Senhor, o Senhor os salve. Nós clamamos pelos irmãos, ó Deus, que vivem na Ucrânia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os fortaleça na fé, que o Senhor faça eles brilharem, Deus, como um farol, Deus, na escuridão, Senhor, sendo referência, Senhor, para aqueles que sofrem, para aqueles, ó Deus, que têm que deixar a casa, Senhor, e todos os seus pertences muitas vezes para trás, ou tem tudo isso destruído. Ó Deus, nós clamamos, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Ó meu Deus, Tu és um Deus que age, Deus, o Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer. Então faz cessar, Deus, essa guerra, Deus, faz cessar em nome de Jesus, ó Deus. Opera, Deus, opera maravilhas, opera no coração do homem, Senhor, faz o que for preciso, Senhor, mas a gente clama por essa nação, ó Deus, que a Ucrânia possa dizer que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação, Senhor. Esse é o pedido do Teu povo, dos Teus santos, Senhor, e cremos que oramos de acordo com a Tua vontade, e se assim clamamos, Senhor, nós podemos ter certeza que o Senhor vai operar, Deus, maravilhas. Então, obrigado. A Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Muito bem, Lelo, vamos receber o pastor Lelo, queridos, com carinho. Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui no encerramento, desse retiro e dessa carta de Tiago. Ontem, na verdade, a gente teve o encerramento e hoje a gente vai tentar ver o resumo daquilo que a gente viu e encontrar aplicações práticas para a nossa caminhada, apesar que não é tão difícil encontrar aplicações num livro que é tão direto, tão aplicativo, Mas enfim, talvez pincelar algumas dessas aplicações para a nossa vida, e espero que aqueles que não puderam participar todos os momentos, que a partir disso possam conhecer um pouco mais do texto de Tiago, e aqueles que tiveram o privilégio de poder participar de todos os momentos possam se recordar de alguns pontos que eventualmente esqueceram e possam ter isso guardado no coração, tá? Eu queria agradecer o Eduardo, o pessoal lá da mídia, que tiveram toda a paciência do mundo comigo. Hoje eu pedi para eles colocarem basicamente o pequeno esboço aqui que eu montei, porque como a gente não vai ler um texto e ficar trabalhando ele, pode ser que vocês tenham um pouco de dificuldade de acompanhar, então eu preferi lançar o esboço ali, e aí eu só vou pedir para vocês terem um pouco de atenção, de não se perderem de ler para baixo de onde a gente está trabalhando, porque senão aí vai causar também confusão, tanto quanto se não tivesse o esboço. Então, se atenha ali com o que a gente está trabalhando, para que vocês possam acompanhar
e ter melhor proveito, tá bom? Vamos lá, capítulo 1 de Tiago, versículo 1 ao 16, aqui nós temos, resumidamente, Tiago falando para a gente perseverar nas provações. Elas são um instrumento de Deus para forjar o nosso caráter e nos fazer parecido com Cristo. Então, Tiago vai encorajar que nós não devemos, em meio às provações, pensar que Deus está contra nós. E, mais do que isso, nós não podemos imaginar que uma vez que a gente cede a uma tentação, Deus é quem nos fez cair, ou foi Ele quem nos tentou. Deus a ninguém tenta, Ele é bom e tentação é algo mal, né? E portanto não faz parte do caráter de Deus. Logo, se nós cairmos em alguma tentação, nosso papel não é de culpar a Deus ou a qualquer outra coisa, é de nos curvarmos diante de Deus, pedir perdão a Ele, confessarmos os nossos pecados e buscarmos em Deus a restauração daquilo que a gente praticou de errado. E as provações, ao contrário disso, elas servem para moldar o nosso caráter, para nos fortalecer, para nos fazer maduros, né? Todos aqueles que são pais aqui vão se lembrar que quando eram pequenos, talvez quando levavam uma picada de algum inseto, uma abelha, alguma coisa, se desesperava, porque era uma criança e não tinha a percepção de que aquela dor que no momento é grande, né? É enjoada, né? Uma dor chata, mas nós nos desesperávamos porque não tínhamos noção que ela ia atingir um momento, rapidamente, um ápice, e ia parar ali, aquela dor, depois ela ia descer. Não, como nós éramos crianças, nós pensávamos que aquilo era uma dor que não ia passar, então a gente nos desesperávamos. Hoje, quando você é adulto, quando você leva uma picada de abelha, o que você faz? Sente ali, faz uma caretinha, né? Esconde o choro do teu filho para ele não achar que você é muito fraco e segue a vida, vai em frente, porque você sabe que vai durar só um pouco de tempo. Assim, um cristão maduro é com as provações. Ele sabe que vai durar um pouco de tempo, mas que isso vai produzir um caráter aprovado, vai produzir um homem maduro, tá? A segunda parte aí do capítulo 1, versículo 17 ao 27, o encorajamento é para que a gente esteja na palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, como as crianças bem o relataram aqui para nós, né? Talvez se Tiago escrevesse hoje essa carta, ele diria para não sermos apenas ouvintes e leitores, uma vez que nossa sociedade é muito mais uma sociedade, agora está migrando de novo, mas é muito mais uma sociedade que lê. Nós temos Bíblia, né? No tempo de Tiago, quando ele escreve, era uma sociedade que ouvia mais, nem todos tinham acesso ao papel da época, né? Uma vez que era muito caro, logo eles eram ouvintes, simplesmente. Nós somos ouvintes e leitores, todavia o encorajamento é o mesmo, da leitura ou da audição tem que partir a ação, né? Senão não faz sentido algum. No nosso tempo, nós ouvimos muitas vozes e pregações e estudos a partir de outros pastores que não são o da nossa igreja local. Por quê? Porque tem YouTube, tem inúmeras plataformas, então é muito comum você ouvir eventualmente outras vozes. Cuidado, você precisa conhecer bem a palavra para não ser enganado por falsos pastores. Lembre-se, Deus te colocou aqui nessa comunidade e colocou o pastor Celso como seu pastor. Logo, pergunte ao pastor Celso: olha, eu vi lá uma mensagem, queria ouvir, quem que você me aconselharia? Eu queria saber um pouco sobre esse assunto, sobre aquele, falando de teologia, obviamente, né? Quem que você me aconselharia? Eu tenho certeza que o Celso vai ter ótimas indicações para te fazer. Mas, como é característico do meu jeito de ser, eu gosto de ser muito direto nas coisas. Eu tenho muita dificuldade quando a gente fala: olha, tem falsos profetas que ensinam isso e isso errado, mas a gente não dá nomes. Eu não gosto disso. Eu gosto de dar o nome do sem vergonha. Eu gosto de dar o nome do enganador. Por quê? Porque Paulo fazia isso. Paulo declarava quem era o cara que estava levando a igreja para o mau caminho, para o caminho da perdição. Logo, eu não tenho dificuldade alguma de colocar os nomes daqueles que eu sei
que são falsos profetas dos nossos dias e que arrastam, infelizmente, multidões. Dentre eles, certamente estão o Ed Renekiewicz, né? O Ariovaldo Ramos, Caio Fábio, Dave Leonardo, sei lá, e mais uns aí, tá? Então, fiquem espertos, evitem de ouvi-los, ou não ouçam de forma alguma, porque nós não somos chamados, às vezes a gente ouve, assim de alguns crentes, eu ouço tudo e retenho o que é bom. Bom, mas essa não é a instrução sobre os falsos profetas. Sobre os falsos profetas vai e repreendam. Se ele te ouvir, maravilha. Se não te ouvir, repreendam novamente. Se ele não te ouvir de novo, considere um herege, um publicano, um mau elemento, digamos assim. Não ouça mais, não dê ouvidos. Portanto, Deus não nos chamou para ficar ouvindo e ficar de peneira ali, peneirando só o que é bom e a maior parte descartar. Não é isso. Portanto, não ouça falsos profetas. Mais cedo ou mais tarde, essas palavras vão entrar no seu coração e você corre um grande risco espiritual a partir disso, tá? Depois, em Tiago 1, ainda no final do capítulo, Tiago vai dizer que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Uma pergunta importante quando a gente lê esse versículo é: quem são os órfãos e as viúvas? Porque muitas vezes nós somos apressados em pensar, órfãos e viúvas são pessoas em necessidade. Está certo? Sim, em partes está certo. Mas outra questão tem que ser levada em consideração. Os órfãos e as viúvas eram pessoas que foram acometidas por um problema circunstancial na vida e por isso estavam em vulnerabilidade. Veja a diferença. Você, órfão, perdeu a sua mãe, o seu pai, enfim, né? Houve uma desaventura e você perdeu. Você não tem colheita nisso, não foi sua responsabilidade. Você não fez nada, simplesmente é uma desaventura, digamos assim. A viúva, mesma coisa, ela perdeu o marido e naquela sociedade, obviamente, a mulher dependia financeiramente, o sustento vinha do marido, obviamente, então ela estava em uma situação vulnerável. Ou seja, não foi uma colheita, foi uma desaventura. É diferente de colheita. Colheita é quando o camarada é preguiçoso, faz escolhas erradas o tempo todo, e aí, mais cedo ou mais tarde, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático que todos vocês talvez tenham já vivenciado. Vocês já viram aquele pedreiro que marca com você e não vai fazer a obra? Acho que todo mundo, em todo lugar do Brasil, já conheceu esse tipo de gente. Ele marca, ele não vai, aí você liga para ele bravo, aí ele fala, não, daqui a pouco estou chegando, aí ele nem aparece naquele dia, aí no outro dia você liga de novo, você está esperando, e ele vai, ele não vem, e quando ele vem, ele fica lá 2 horas, sai de novo e volta e vai. Esse cara amanhã, velho, vai estar desempregado mesmo, vai estar sem serviço, porque quem que quer, além de ter uma obra que é uma encheção dentro de casa, ter que ficar ligando para o camarada pedindo pelo amor de Deus para ele vir trabalhar? Não, esse camarada vai sofrer desemprego mesmo, está tudo certo, vai sofrer, é colheita. Ele plantou errado, vai colher tempestade mesmo, é problema dele. Esse aí nós não precisamos ficar atrás não, a menos que nós estejamos falando de levar ele à consciência do Evangelho, portanto de sim ser sim e não ser não. Opa, aí ele vai começar a plantar a partir disso, certo? E aí a colheita vai ser boa. Mas nós precisamos, ou o Tiago está nos chamando a nos preocuparmos diretamente com os desaventurados, que eram os órfãos e as viúvas do tempo dele. Por quê? Porque o cara desaventurado, ou seja, que não é colheita, é desaventura, ele tende a pensar que Deus está contra ele. Porque do nada morre o marido, Deus está contra a minha família. E então, ao você socorrê-lo, você está fazendo o que ele usou aqui essa é a religião, você está ligando ele a Deus de novo. Você está dizendo, meu irmão, você estava achando que Deus está contra você, mas eu, como instrumento de Deus, estou te socorrendo para provar que Ele te ama, que Ele não te abandona. Então esse é o religar, a religião que Deus aceita, digamos assim, tá? Então,
sempre faça essa diferenciação. Capítulo 2 de Tiago, versículo 1 ao 13, o Tiago trata da questão da acepção que é feita entre o rico e o pobre quando entra na congregação, né? Vocês lembram bem dessa questão. Mas ela é uma questão que remete à cultura judaica, ao pensamento judaico. De alguma maneira, na cultura judaica vinha-se a ideia, ou nasceu a ideia ali, de que o homem que tinha bens materiais era um homem abençoado por Deus. E o homem que não tinha bens materiais era um homem amaldiçoado por Deus. É óbvio que isso está totalmente equivocado, a não ser que nós queiramos pensar que os governantes nossos são abençoados, uma bênção de Deus, e nós somos malditos de Deus. Aí então essa teologia pode ser aplicada aqui, mas obviamente que ela está errada. Eles não são os abençoados. Antes, se fossem, a nação não estava nessa condição geral que estamos, não é mesmo? Portanto, Deus não tratou nesses termos no Velho Testamento. Foi uma concepção criada a partir de líderes que avaliaram mal as coisas, tá? Então Deus não está contra o pobre, tampouco está a favor do rico. A questão não é tão simples assim, tá? E Tiago tenta tratar dela justamente para que a igreja primitiva não crescesse também tendo trazido para si essa falsa ideia. Então ele precisava deixar ela lá na concepção errada do judaísmo. O cristianismo não pensa dessa forma, tá? Versículo 14 ao 25, capítulo 2, 14 ao 25, o Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. E aí ele diz: você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei as minhas obras. Foi isso que ele falou? Não, ele não falou isso. Ele falou: e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Portanto, a fé está ali, mas ela é corroborada pelas obras, ela é evidenciada pelas obras. Tiago mostra como a fé de Raabe, é um exemplo que ele cita ali, a levou a proteger os espias. Vocês lembram dessa história, não é mesmo? É uma história muito significativa do Velho Testamento. E mais do que isso, Raabe, ela entra para a genealogia de Jesus a partir desse ato de fé. Veja, ato de fé, porque a obra corroborou com a fé dela. Então, ela entra a partir disso para a genealogia de Cristo. Quando você vai ver nos evangelhos a genealogia de Cristo, está lá o nome de Raabe. Está ali o nome de outras mulheres também. E é preciso fazer uma defesa aqui, infelizmente, porque na nossa sociedade parece que a mentira sempre prevalece, né? Então a gente precisa fazer valer a verdade, reiterar a verdade constantemente. Então é incrível como nos nossos dias o ataque que está sendo feito contra o cristianismo inclui dentre as coisas que eles alegam que a Bíblia ou que o cristianismo é machista, que ele é contra as mulheres, que ele sufoca o direito das mulheres. Mas isso é absurdo, é ridículo. Olha para o mundo ocidental, que teve impacto na cultura, que o cristianismo teve impacto na cultura. Coloca aí a Europa ocidental, coloca aí os Estados Unidos, coloque aí o mesmo Brasil. Nessas culturas o cristianismo abundou, digamos assim. Nós temos princípios cristãos nessas culturas. Olha o valor da mulher nelas. Olha o quanto a mulher é respeitada, olha quanto a mulher ela é digna, é vista como a imagem de Deus também. Todavia, olha para as culturas onde o cristianismo não penetrou. A mulher continua sendo um objeto. A palavra dela vale menos do que o latido de um cão. Continua sendo assim para lá. Aí você vai falar: Lelo, mas você está pensando só no mundo árabe. Não, eu estou pensando, por exemplo, no Japão, uma sociedade extremamente desenvolvida. Ou alguém vai questionar que o Japão é desenvolvido. Lá no Japão, quando você vai sair na rua com a sua esposa, ela tem que ir atrás, ela não pode ir do seu lado, atrás, porque ela é inferior. Na nossa sociedade,
a mulher tem todo o valor que ela merece, que foi dado, aliás, pelo próprio Deus na criação. Nós não fazemos isso porque queremos, nós fazemos isso porque é nossa obrigação como cristãos. Não foi porque nós recebemos ali uma cartilha de como ser bonzinho, foi porque nós olhamos para as Escrituras, para a criação de Deus e simplesmente nos curvamos à sua criação, aos seus princípios. Nós não criamos nada, foi Ele que criou. Então, nós respeitamos aquele que é o autor da terra, né, o criador da terra onde a gente vive, tá bom? Então, não, o cristianismo ele não tem nada de machismo, zero machismo, tá? Esquece, isso é balela de quem quer te levar a crer em coisas que não são verdadeiras. Capítulo 3 de Tiago, versículo 1 ao 12, a língua precisa ser dominada. Mateus 12, 34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, enchamos o nosso coração da palavra de Deus, para que da nossa boca venha sair mais palavras de bênção, venha sair mais virtude, venha sair aquilo que é proveitoso para a edificação, e não aquilo que vem levar à destruição, tá? Capítulo 3 de Tiago, versículo 13 ao 18, a sabedoria que vem de Deus produz bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade. Em outras palavras, o Tiago está falando que a sabedoria que vem de Deus não nos deixa orgulhosos, não nos deixa altivos, antes ela é produzida em nós, ou ela é dada a nós, para a edificação do outro, para o cuidado com o outro, para que o outro seja edificado também. Não é algo para que alguém se vanglorie, mas é algo para que todos venham crescer junto. Então, não faz sentido a ideia de um estar sobre o outro de maneira tirana, porque não é para isso que a sabedoria é dada por Deus ao homem. Capítulo 4 de Tiago, versículo 1 ao 12, ele fala que nós não devemos confraternizar com a carne, com o mundo e com o diabo. Que a gente possa estar atento à voz do nosso pastor, que está nas Escrituras, de modo que essa voz venha nos dirigir, nos guiar pelos caminhos corretos, para que a gente não abrace o mundo, para que a gente não faça a vontade, não realize a vontade da nossa carne, as paixões do mundo, e principalmente que a gente não se entregue às tentações de Satanás. Que Deus seja a voz que mais soa nos nossos ouvidos, e que a gente, como ovelhas, reconheça a voz desse pastor e sejamos seguidores dele a partir das instruções que ele nos dá por meio da sua palavra e por meio do seu corpo vivo, que é a igreja, tá? Capítulo 4, versículo 13 a 17, o Tiago fala sobre planejamento, e ele fala sobre o planejamento altivo. Então, nós conversamos sobre isso e trabalhamos que planejar é importante. Nós precisamos organizar, fazer planos. Todavia, esses planos não devem estar à parte de Deus, e aí você chama Deus para fazer parte depois. Ó Deus, eu fiz a minha estratégia, agora vem comigo. Não é assim que funciona o negócio, é ao contrário, não é mesmo? Deus, qual é o teu plano? Qual é a tua vontade? Ok, Deus revela para nós a vontade dele, e em cima disso nós traçamos os planos e pedimos que ele nos dê sabedoria na hora de traçar esses planos. Portanto, planejar é importante, mas lembre-se, Deus é o nosso guia, é para ele que devemos viver. Se os planos que estamos fazendo não estão em Deus, eles são planos de um homem tolo, porque é Deus aquele que faz acontecer as coisas, né? Provérbios 16:1, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Capítulo 5 de Tiago, e a gente está no último já. Nosso irmão Everton ensinou ontem para a gente, e ele tocou nessa primeira porção aí do versículo 1 ao 6, ele tocou num ponto
nevrálgico, que se ele tivesse perdido esse ponto, ele teria rasgado a instrução de Tiago, que é: Deus não é contra o bem financeiro, Ele não é contra o homem ter bens financeiros. Não, Deus é contra o homem acumular bens a partir da injustiça. Por que Ele é contra isso? Porque Ele é contra a injustiça. Ainda que não acumulasse bens, de todo modo, se é injustiça, e Deus é contra isso, obviamente. Tá? Então, nós podemos lembrar que os Estados Unidos da América, por exemplo, que foi fundado sobre as bases do cristianismo, ele teve grandes instituições, seja de acolhimento ao estrangeiro, seja de socorro às mulheres, seja de instituições educacionais, a partir de homens que tinham grandes riquezas, a partir de homens que conquistaram grandes coisas financeiras, mas que tinham o coração voltado para o outro, que eram homens justos, homens piedosos. Eu não sei se vocês já viram, mas o povo de Israel, obviamente, ao longo da história, ele foi muito perseguido, ele sofreu inúmeras perseguições e ataques ao longo da história. E em Israel eles têm um negócio que chama os justos entre as nações. Basicamente, são homens que em momentos muito críticos de perseguição a Israel, eles foram justos, ainda que não eram judeus, eles simplesmente abriram mão das suas posses para socorrer o povo de Israel. Todos aqui talvez tenham visto a lista de Schindler, tem um livro também, mas enfim, um filme, né, incrível, que fala de um homem muito rico, que tinha acesso aos nazistas e que, vendo o absurdo que estava sendo cometido na Alemanha naquele momento da história, ele simplesmente começou a abrigar esses judeus, a chamar os judeus para trabalharem nas suas fábricas, evitando assim que eles fossem levados para os campos de concentração e para as câmaras de gás. E assim, ao final do período do nazismo, ele tinha salvado milhares de judeus. Então, Schindler é um dos justos entre as nações. Homens que a riqueza não os comprou. Homens que entenderam que tudo vem de Deus e que, portanto, para Deus deve ser dedicado. E para Deus significa para a glória de Deus, para a proteção daquele que é feito à imagem e semelhança do próprio Deus. É verdade, o nazismo foi um período extremamente escuro na história da humanidade. Um dos períodos mais tristes, talvez, da nossa história. Mas tem um detalhe importante que eu queria compartilhar com você. Na Alemanha nazista, matar um judeu não era crime. Levar o judeu para a câmara de gás não era crime. A escuridão desse período era tão grande que foi feito um processo através da mídia, através da imprensa escrita, foi feito um processo através dos médicos da tal ciência, foi feito um processo que levou a população a acreditar que, de fato, os judeus eram uma ameaça de doenças e tantas outras coisas perniciosas para a sociedade, a ponto de que chegou o momento que, se um judeu entrasse no seu estabelecimento e você não denunciasse, você era condenado, você era preso. Então foi feito um processo até chegar no que a gente conhece como o maior absurdo, que eram as câmaras de gás e tudo mais, mas começou lá atrás, não começou do dia para a noite esse processo. A sociedade tinha acolhido essas ideias, e depois nós colhemos esse fruto, do qual todos nós temos extrema vergonha de falar que nós, humanos, conseguimos chegar a esse absurdo. Capítulo 5, versículos 7 a 12, vai dizer: mantenham-se firmes. Tende, por exemplo, os profetas que falaram da vinda do Messias, sofreram todo tipo de perseguição e calúnia e não esmoreceram e tampouco se venderam. Bom, ontem o Everton falou do Jeremias, que estava falando a verdade, os profetas estavam falando a mentira, mas
o povo e o rei preferiu dar ouvido à mentira. E então colocou o Jeremias preso, depois o Jeremias teve o olho arrancado. Mas veja, como às vezes nós perdemos de vista as questões de nação. No Velho Testamento, Deus deu a lei, e era uma lei para uma nação, certo? No Novo Testamento, o pacto é mais individual. Se você crê, você será salvo. Lá, a nação tinha que ter aquele posicionamento, porque se ela não tivesse, viria outra nação contra ela. Você vê, o Jeremias, ele tinha sido fiel. Tinha falado o que Deus tinha mandado falar, era a verdade de Deus. Todavia, quando veio o povo inimigo e invadiu, Jeremias sofreu as consequências igual os impenitentes, igual os caras que estavam afastados de Deus. Por quê? Porque Deus tratava nação. Hoje ele trata muito mais a questão do indivíduo. Todavia, não anula a questão de nação. Quando nós, como indivíduos, abrimos mão daquilo que é o direcionamento das Escrituras, nós, como nação, sofremos. Por quê? Porque são as escolhas que vão gerar as consequências para nós. Então, nós precisamos tomar cuidado com as escolhas que estamos fazendo, porque ela atinge diretamente a nossa família, os nossos filhos, nossas esposas, nossos semelhantes ali, nossa família mais próxima, mas ela atinge a igreja local, ela atinge a sociedade como um todo. E a igreja precisa estar atenta, então, para que as suas decisões venham a gerar coisas positivas, virtudes na nossa sociedade. De outra maneira, nós colheremos frutos terríveis. E então, o Tiago, a partir do versículo 7 ao 12 do capítulo 5, vai nos lembrar que pode ser que algum de nós esteja fraquejando, pensando, mas Lelo, nada do que a gente estava esperando aconteceu. A vinda do Senhor Jesus, olha, já vimos tudo, sempre parece que está chegando, mas nunca chega. E o Tiago vai dizer, meus irmãos, lembrem-se dos profetas. Eles anunciaram ano após ano, século após século, a vinda do Messias e não viram esse dia. Tanto é que quando chega o João Batista, Jesus vai dizer que ele é o maior dos profetas. Por quê? Porque foi o único que profetizou e viu, contemplou a chegada do Messias. Todos os outros profetizaram, mas não viram a chegada do Messias. Portanto, tem de bom ânimo, se preparem, porque agora nós temos uma guerra lá na Ucrânia, Rússia, pode ser que essa guerra se amplie, e talvez no seu coração você vai dizer, nossa, Jesus vai voltar agora. Bom, eu não quero te desencorajar, pode ser que ele volte mesmo, mas eu quero que você esteja pronto para caso ele não volte, porque teve a Primeira Guerra Mundial, ele não voltou. Teve a Segunda Guerra Mundial, judeus sendo colocados nos fornos e ele não voltou. Pode ser que agora seja a Terceira Guerra Mundial e também ele não volte. Mas para nós, isso não é o ponto. O ponto é que ele está em nós já. Ele já veio para nós. E então nós temos que viver nessa expectativa sim, mas sabendo que se ele não voltar hoje, está tudo bem, nós já estamos nele. Seguimos em frente, fazendo o que é bom, seguindo a sua justiça, fazendo o que é reto aos seus olhos, porque para Ele, e para Ele a gente vive, por Ele a gente existe. Capítulo 5, versículo 13 ao 19, oremos, diz Tiago, que ele nos encoraja a oração, fala de Elias que orou e não choveu mais, orou de novo e veio chuva, enfim. Ele trabalha essa ideia ali e faz isso para nos encorajar à oração, a não deixarmos de orar, porque é fato, né? Quando a gente começa a lidar com os problemas do mundo, quando a gente começa a ver toda essa maldade, a gente tende a orar, mas depois de um tempo a maldade não foi embora, por incrível que pareça, e daí a gente fala, puxa, a gente começa a esmorecer na oração, mas a verdade é que nós somos chamados a orar, e nós não entendemos exatamente como funciona esse negócio, mas como ovelhas, não precisamos entender, mas obedecer o pastor. A ovelha ela não sabe por que o pastor está chamando ela para determinado lugar,
Tanto é que tem umas que se perdem, não é mesmo? Mas ela não sabe, ela simplesmente segue. Nós não sabemos, não explicamos perfeitamente a oração, mas nós oramos porque Ele mandou. Tem alguma coisa nisso, e nós simplesmente seguimos a ordem do nosso pastor. Então, o Eterno está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Seja ela uma oração de angústia, né? Ele fala os que estão tristes. Deixa eu ver aqui. Versículo 13. Há alguém que está sofrendo, que ele ore. Portanto, ele está pronto para ouvir uma oração de dor. Ele está pronto para ouvir uma oração de ação de graças, de alegria, né? Como ele diz aqui, há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Portanto, as situações da vida podem mudar o escopo ou o propósito da nossa oração, no sentido de que quando a gente está feliz, a gente ora expressando essa alegria, e quando a gente está triste, angustiado, a gente ora expressando essa tristeza. O bom é que Deus está pronto para ouvir ambas as coisas. Ele quer ouvir o nosso coração, e portanto nós devemos orar expressando aquilo que está no nosso coração. Não devemos esconder isso, não devemos falar, Deus não deve estar muito afim de ouvir o meu choro. Não, Ele está sim. Ele mandou que a gente orasse quando estivéssemos angustiados. Que sejamos instrumentos, aqui no versículo 5, no capítulo 5, no final do capítulo, versículo 19 e 20, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida da pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, Deus nos convida, ou Tiago nos encoraja, a sermos instrumentos de Deus para reconduzir os irmãos que se desviaram da verdade. E talvez olhando para a carta de Tiago, nós vamos lembrar o que os levaram a se desviar da verdade. Talvez tenha sido as tribulações, talvez tenha sido o fato deles terem dado lado à carne, confraternizarem com a carne. Talvez tenha sido o fato deles terem confraternizado com o mundo, se tornado um com o mundo, se amoldado a esse mundo. Talvez tenha sido o fato deles terem dado vazão ao diabo, ouvidos ao diabo. Nós não sabemos por que eles desanimaram, por que eles se desviaram da verdade, mas nós sabemos que a única coisa que pode reconduzi-los é a própria verdade. Logo, nós não podemos amaciar a verdade, nós não podemos tornar ela diluída, se é nela que está o poder para trazê-lo de volta. Como eu posso pregar um falso evangelho, ou um evangelho de, Jesus é bonzinho, ele não quer ver você sofrer? Quem disse? Ele quis ver Jeremias sofrer, senão não tinha feito sofrer. Ele quis ver o apóstolo Paulo ser decapitado, assim ele quis, ele não se meteu nisso. Mas isso não faz com que ele não o ame, isso não faz com que ele não tenha vida eterna, isso era testemunho. Talvez lá, fico mais à vontade que a Natasha saiu, talvez lá na Ucrânia vocês tenham visto um vídeo de cristãos louvando a Deus em meio à guerra, apareceu em muitas redes sociais aí. Talvez em meio à guerra, Deus vai usar esses cristãos, dando testemunho de confiança no Eterno, para levar tantos ucranianos à fé cristã. Talvez em meio a isso, eles morrerão, mas eles morrerão como homens fiéis, e isso gerará fruto nessa terra. Portanto, eu sei, nós nos angustiamos com a dor do outro, é necessário que assim seja, mas nós precisamos ter esperança de que essas mortes, de alguma maneira, pode conduzir o mundo a estar mais pronto para abraçar a fé cristã, porque o mundo está cada vez mais se afastando dos princípios cristãos. Quem sabe o que Deus pode fazer a partir disso? E a gente espera que o mínimo de pessoas morram nesse conflito todo, mas que o máximo de pessoas venham à fé a partir dele, tá? Daqueles que desanimaram, talvez nós precisamos reconduzi-los
porque alguns deles desanimaram talvez por falso testemunho ou a forma errada de tratá-los na igreja. Talvez alguns sofreram acepção a partir da sua condição social. Se sentiram, talvez não sofreram, mas se sentiram excluídos porque já carregam lá de fora uma carga, né, de se sentirem excluídos. E aqui eles não se sentiram acolhidos talvez o suficiente. Nós precisamos entender que há demandas diferentes, nós precisamos entender que são pessoas diferentes que entram aqui, com diferentes problemas, com diferentes passados, e portanto, nós queremos reconduzi-los à verdade, por meio da palavra de Deus, que é a verdade eterna de Deus para nós. Nós como homens só podemos produzir a injustiça, a miséria, a pobreza, a dor. Nós não somos justos, Deus é justo. Nós não somos piedosos, Deus é piedoso. E a piedade, o amor, a justiça dele pode vir sobre nós. É incrível como nos nossos tempos parece que Deus é um Deus mau e o ser humano é o que é o bonzinho, não é mesmo? Nós vemos as leis e quando a gente fala, mas irmão, por que nós estamos defendendo essa lei se a Bíblia fala exatamente o contrário disso? Eles falam, mas era o Velho Testamento, Deus precisou evoluir então. Aí você já está na frente dele, já evoluiu mais que ele. Você pode produzir justiça, ele produziu injustiça, é isso que você está me dizendo. Não, meus irmãos, Deus é justo, Deus é bom. Portanto, nós nos curvamos à sua verdade e dizemos, nós estamos colhendo esses frutos porque nos afastamos da verdade, permitimos que o Estado, o governo, produzisse esse tipo de lei e agora nós estamos colhendo fruto. Se a gente tivesse batalhado pela verdade, o Estado não teria produzido esse tipo de lei e, por consequência, nós não estaríamos colhendo esses frutos que a gente está colhendo. Portanto, a verdade de Deus pode conduzir o homem pecador à graça, obviamente, à salvação, pode conduzir esse homem pecador a sair do erro, e muitos homens, saindo do erro, abraçando a verdade, vão produzir, se eles entenderem o seu papel na sociedade, vão produzir uma sociedade mais justa, e com isso nós vamos viver tempos de paz, tempos de harmonia. Só é possível então alguém estar em Cristo permanecendo na verdade, que é a palavra de Deus. Por isso, mais uma vez, cuidado com quem você tem ouvido, cuidado de quem você tem recebido o alimento. O alimento ruim pode deteriorar o seu interior, bem como o bom alimento, o alimento saudável, pode gerar força, energia, vitalidade para a sua caminhada. Amém? Esse é o encorajamento, o resumo aqui do encorajamento de Tiago. Será que alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar? Tiver alguma pergunta? Não? Então vamos orar e aí depois o Celso vai conduzir a ceia, né? Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela nos confronta, ela nos mostra o quanto somos falhos, mas ela também nos enche de certezas, Pai. A certeza de que apesar das nossas falhas, o Senhor jamais nos abandonará. A certeza de que embora muitas vezes o que a gente sofre é colheita daquilo que a gente plantou como sociedade, o Senhor é misericordioso e pode intervir mesmo a partir dos nossos erros. Nós te damos graças porque o Senhor não levou em consideração o tempo da ignorância. Antes, o Senhor se entregou por nós com amor inexplicável e assim nos salvou. Nós te somos gratos, Pai, porque para além de nos salvar, o Senhor, a partir da Tua palavra, a partir da verdade, nos chama a sermos instrumento de salvação, a sermos instrumento de bênção na vida do nosso irmão. Por isso, guarde a nossa língua, faça com que o nosso coração se encha de palavras que edificam o nosso próximo. Faça com que o nosso coração esteja cheio de misericórdia
e que o nosso coração esteja rendido dia após dia à Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E assim nós oramos, Pai, certos de que o Senhor é poderoso para transformar a nossa vida e o nosso coração. Amém, Senhor.